capítulo 11, versículo 12. Tem muito banco aqui na frente, né? O diácono tem que observar isso, porque às vezes o irmão está lá, criança, tem que olhar na frente aqui também. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela, não encontrou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma desse fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Se tem um texto na palavra de Deus que chama a minha atenção, que me admoesta, me adverte, é justamente esse texto aqui. Eu vou dizer para os irmãos por quê. Por causa de duas coisas. Quando eu olho para esse texto, eu consigo ver nele, olhando simplesmente esses dois versículos, um milagre e uma parábola. Então, não sei se você conseguiu entender, compreender. Por que milagre? Olha, porque Jesus vai fazer uma figueira secar. Já imaginou você, se você tivesse poder de fazer uma árvore secar? Você coloca a mão numa árvore assim e diz: seca-se, e ela então secaria. Então isso daí é um milagre. Isso daí é um fato sobrenatural que aconteceu. E uma segunda coisa que eu observo nessa história é que ela é também uma parábola. E todos nós sabemos que parábola é uma maneira de ensinar, uma maneira de explicar, uma maneira de você transmitir princípios, de você falar de moralidade. Então toda parábola, uma figura de linguagem que tem o objetivo de transmitir um princípio, uma lição de vida. Agora, talvez você me diria o seguinte: ô pastor, você não acha que Jesus ele foi muito exagerado? Coitada da figueira. O que a figueira tinha a ver com o fato de não produzir figos? Onde já se viu amaldiçoar uma figueira? Mas eu consigo entender algumas coisas olhando para essa parábola, olhando para essa história. Porque parábola, porque está querendo nos ensinar alguma coisa, do fato que aconteceu. Quando foi esse episódio? Nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Todo o contexto aqui, tanto em Mateus capítulo 27, quanto em Marcos, quanto em Lucas, está chegando o dia da Páscoa, o mês de abril, final de abril, ou melhor, final de março e começo de abril. Então essa história aconteceu justamente nos dias da Páscoa. E uma outra coisa que eu pergunto para os irmãos: quando era o tempo e a estação de figos em Jerusalém?
Todo mundo sabe que o tempo da mexerica, da polcã, o tempo da manga, o tempo da jabuticaba. Mas qual que era o tempo? Qual que era a estação de figos em Jerusalém? A estação de figo começava no mês de junho. No mês de junho começava a aparecer os primeiros figos. Em agosto já estava doce e saboroso. E uma outra coisa que eu quero observar com os irmãos a respeito dessa história é a característica da figueira. Nós estamos acostumados com as árvores do nosso tempo, do nosso país, que primeiro ela dá as suas folhas e depois ela frutifica. Mas no caso da figueira é totalmente inverso. No caso da figueira, primeiro ela dá os seus frutos e depois ela dá a sua folhagem. Então é assim que acontece. A figueira dá os frutos, começa no mês de junho, e com o tempo vem as suas folhagens. Então Jesus, ele estava na cidade de Betânia, possivelmente na casa de Lázaro, e lá ele dormiu, passou a noite, e quando ele está saindo em direção a Jerusalém, ele vai ver um monte de figueiras na beira do caminho. Todas estavam desfolhadas, todas estavam sem folhas, nuas, adequadas à estação. Mas no meio daquela multidão de figueiras desfolhada, havia uma que se projetava e que mostrava uma quantidade exuberante de folhagem. Uma. E o texto do versículo 12 vai dizer assim para nós: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus então está saindo da cidade de Betânia, indo para Jerusalém, e era mais ou menos cedo, na parte da manhã. Ele já estava no finalzinho do seu ministério, nos últimos dias do seu ministério na terra. E quando ele vê aquela figueira exuberante, cheia de folhagem, o que ele fez? Se tem folhagem, tem o que? Figo. É natural. Primeiro vem o figo na figueira, depois vem a folhagem. Então Jesus olhou para aquela figueira, ele estava com fome, ele pensou: ela tem folhagem, logo ela tem figo. E o que ele faz? Ele vai procurar figo naquela figueira. E diz que ele procurou, cutucou, e não achou nenhum figo maduro para se alimentar e tomar o seu café da manhã. Eu fico imaginando, eu fico pensando que isso que aconteceu é uma anomalia. Não é sempre que acontece. Às vezes acontece em algumas florestas, ou mesmo nas vinhas. Nasce primeiro as flores, o natural é que nasce primeiro os frutos, mas acontece. Infelizmente, essa anomalia, ela acontece na vida de muita gente, de muitos crentes, porque quando você vê, tem muita
religiosidade. Quando você vê, tem muita folhagem, tem muita coisa do lado de fora. Isso é folhagem. Quando tem muita coisa do lado de fora, mas pouca coisa do lado de dentro, não tem fruto. Jesus, nós lemos o texto aqui, que Jesus ele contou uma história de duas casas. Uma casa que foi construída na rocha, uma casa que tinha alicerce, e ele fala de uma outra casa que foi construída sobre areia. E quando veio a chuva, quando veio o vento, as intempéries, a casa que estava construída na rocha aguentou, resistiu bravamente. Mas a casa que estava construída sobre areia não aguentou, não resistiu. Casa da areia está falando de religiosidade, está falando de vidas vazias, pessoas que não está preocupado com o fundamento da sua fé, pessoas que não estão preocupadas com a base da sua fé, pessoas que não estão preocupadas com a vida de oração, pessoas que não estão preocupadas com o estudo da palavra de Deus, com o entendimento, com a assimilação, com a averiguação, com o praticar da palavra de Deus, mas somente está preocupado com a aparência religiosa. Pessoas que estão preocupadas em manter uma aparência de crente, uma aparência exterior, mas não tem nada interiormente que sustenta essa aparência. Não tem base, não tem fundamento, não tem consistência. Esses dias eu perguntei para um jovem: você é crente? Ele me disse: eu vou para a igreja. Eu lhe fiz uma outra pergunta. Eu disse para ele: eu perguntei se você é crente. Eu perguntei se você é cristão. Eu não perguntei se você vai para a igreja ou não. Aí ele olhou para mim, todo envergonhado, e me disse assim: sabe o que ele me disse? Eu não sou cristão. Eu vou para a igreja, mas eu não sou cristão. Tem aparência, aparenta, tem folhagem, parece. Você olha para ele. Por isso que eu perguntei para ele: você é cristão? Parece, aparenta, demonstra, mas é só do lado de fora, é folhagem. Tem gente que canta, mas não vive o que canta. Tem gente que está na igreja, mas está andando errado. Tem gente que prega, mas não vive o que prega, vivendo da aparência. Gente vivendo na imoralidade sexual. Aleluia! Glória a Deus! Mas em casa a coisa está feia. Não tem testemunho dentro de casa. Fala em línguas, mas diz: olha, eu não quero ser um crente igual você não, porque você não tem testemunho. Você vai para a igreja, você faz reteté,
chega ali, meus irmãos, ele vê aquela exuberante figueira. Ele falou: tem figos. Eu pensei, aquele menino tem figos, tem frutos. Ele se veste, ele volta o paletó de vez em quando, vai para a igreja. Eu perguntei: você é cristão? Não, eu vou para a igreja. Jesus olha para aquela árvore, ele está procurando figo. Tem figo nessa figueira, tem fruto nesse crente, tem vida com Deus nesse crente, tem oração nessa vida, tem leitura da palavra. Jesus que está lhe perguntando nessa noite, chegando perto dela, diz o texto, nada encontrou, a não ser folhas, somente folhas. Cutucou de todos os lados, mas não achou figo. Cadê os frutos? Cadê? Cristo nos conhece. Ele conhece quando eu me assento, Ele sabe quando me levanto, Ele discerne a minha caminhada, está a par de todos os meus intentos. Não tem como você se esconder da presença de Jesus. Ele sabe, Ele te vê quando você está no seu trabalho, Ele te vê quando você está na escola, Ele sabe, Ele está te vendo quando você está cutucando no teu celular, Ele sabe o que você está vendo, Ele sabe o que você está falando, com quem você está falando, com quem você está se relacionando. Ele conhece a essência da sua vida. Ele sabe o que você está curtindo lá no Instagram. Ele sabe quais são os aplicativos que estão lá no teu celular, do TikTok, daqueles vídeos que você está vendo, de comportamentos obscenos, de comportamento de pornografia. Ele sabe, Ele está vendo. E nesta noite Ele está inspecionando. Será que tem fruto? Será que tem fruto? Será que tem santidade? Será que tem vida com Deus? Será que tem a presença de Deus? Ou será que tem somente uma aparência de religião, uma aparência de crente, alguém que simplesmente vai para a igreja? Você está vendo? Ele está inspecionando, cutucando a figueira. Está cheio de folhagem. Cadê o figo? Não tem figo. Ele está procurando figo na figueira. Ele está aqui nessa noite. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele está te observando. Você pode esconder de mim. Você pode esconder do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Pode esconder. Mas de Deus você não esconde. Do olhar de Deus você não esconde. Tem confissão de fé, mas não tem vida com Deus.
jogando videogame em casa. Vou não! Vou ficar vendo a Fazenda. Vou não! Não vou perder a minha novela. Quando fala para dar uma volta lá no shopping, vamos! Comer uma pizza, vamos! Agora, quando fala, vamos para a Santa Ceia? Não, vou não. Vou lá para o culto de ensino? Não vou. Vou morar no monte? Não vou. O que está acontecendo não tem fruto. O que está acontecendo não tem figo. O que está acontecendo não tem vida. O diabo fala, esse é meu. Esse é meu. Esse eu gosto. Vamos para a igreja não, né, mulher? Vamos ficar em casa mesmo. E a mulher é igual a mulher de Ananias. É fraca igual marido. Marido, o sangue de Jesus te repreenda, marido. Vamos para a igreja, se você quiser. Se você não for, eu vou a pé. Mas não vai. Sabe que tem marido, que tem mulher, parece que tem um pensamento assim, sabe, igual assim. E não era para ser, não. Somos diferentes. Eles viram a minha esposa, puxa minha orelha. E ainda bem que ela faz isso. Ó, tem mulher, meu marido fala que isso aqui é amarelo, a mulher fala, é amarelo mesmo. Vai dormir, minha irmã. Vai caçar coquinho da descida. Abre o seu olho. Se ele mandar você cair no abismo, você também cai. Jesus está procurando filho nesta noite. Jesus está procurando fruto nesta noite. Jesus está procurando graça nesta noite. Será que tem? Ele fala desta figueira não nasce nenhum fruto. Você já imaginou? Você já pensou? Ele olhar para você, você do jeito que está morto, mais para lá do que para cá. Ele olhar para você nessa sua indiferença, nessa sua apatia, e dizer que desta figueira não nasça mais nenhum fruto. E a Bíblia diz que aquela figueira, na mesma hora, ela secou. Aquelas folhas verdes secaram. As raízes secaram. Já não tinha mais vida nela. É isso que você vai fazer? É isso que você quer ouvir de Jesus? Uma maldição na sua vida espiritual? Ou você vai fazer diferente? Jesus está olhando para mim nesta noite. Jesus está olhando para você nesta noite. Eu quero fruto. Eu quero fruto na sua vida. Aleluia! Jesus está falando do teu coração. Eu quero fruto na sua vida. Jesus está dizendo, eu quero fruto. O machado está ali. Está ali. Na figueira. Mas ele está lhe dizendo, eu quero fruto. Arrepende-te nessa noite. Muda de vida. Muda de comportamento. Começa a buscar a minha face. Que Jesus vai começar a fazer grandes coisas na sua vida. Que Jesus vai começar a botar figos nessa folhagem aí, nessa religião aí. Jesus vai começar a colocar vida
quer da sua igreja nesta noite. Aleluia. Obrigado. Canta, querido. Até terra seca. Está aqui na terra seca.